Tá entrando. Boa noite, pessoal. Estamos entrando aí, ao vivo, retornando com a nossa live. Vamos esperar um pouquinho o pessoal ir chegando, os amigos aí chegando, Márcia chegando. Sejam bem-vindos, Adriana. Com saudades aqui, né? 2 semanas seguidas nós ficamos sem fazer a live, né? Por causa da Covid. Semana passada eu poderia até ter feito, mas como foi o primeiro dia que eu voltei a trabalhar, normalmente, eu fiquei com medo de chegar no final do dia e estar muito desgastado, não dar conta. E aí preferi desmarcar, mas eu já estava me sentindo bem melhor, né? Mas graças a Deus já estou bem, já estamos aí retomando, né? E fico feliz aí. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. O pessoal está chegando, a Renata está entrando. João Felipe, boa noite, João Felipe, seja bem-vindo. E a gente vai... Robson também, seja bem-vindo, bom ter vocês aí. E conforme eu falei na chamada, né? Na verdade, na semana passada eu já tinha até avisado que faria isso, né? E conforme eu falei na chamada, a gente vai falar aí um pouquinho sobre aquele filme Não Olhe Pra Cima. Já tinham me falado do filme, né? Já tinham me falado da importância do filme, de como que ele traz uma reflexão que eu acho que merece ser olhada com seriedade, né? Com certeza. E eu não tinha tido oportunidade de ver ainda. E aí acabou que a pandemia favoreceu isso, porque eu fiquei meio de molho na cama, sem trabalhar, meio disponível, né? E nessa história de ficar meio de molho, aí, meio disponível, eu acabei vendo o filme. Eu não sei se todo mundo que está me assistindo hoje aqui viu o filme, né? É possível que alguns não tenham visto. Se conseguirem ver, é bom, vale a pena. E é um filme, eu gostei de ver o filme. É um filme assim interessante. E eu vou tentar aqui não citar detalhes da própria história, né? Para quem for ver não se perder. Vamos falar assim de uma maneira geral da ideologia, das ideias do filme, tá bom? Mas tentar não falar dos detalhes. Pode ser que escape alguma coisa, tá bom? Se escapar alguma coisa, vocês me desculpem. Para que quem quiser ver, poder ver o filme sem saber totalmente do final, do enredo, assim, de alguns detalhes. Mas eu sugiro que vejam, tá? Eu acho que lá na Netflix provavelmente tem. Vale a pena pegar, sentar com calma, conversar sobre ele, né? Com o Leonardo DiCaprio, né? Um artista bastante conhecido. Tem aquele outro também que agora me esqueci, Morgan Freeman, né? Se eu não me engano. E a menina, né? Que para mim era uma desconhecida, que faz uma parceria ali com o Leonardo DiCaprio, que é o médico, né? Ela também, ela acaba tomando conta do filme muito também, né? Porque a indignação, a revolta dela, a gente acaba se contagiando. Eu me identifiquei muito com a figura dela, porque eu realmente me sinto muito, em muitos momentos, muito indignado mesmo, muito revoltado, né? Com as coisas que estão aí óbvias, e as pessoas ainda preferem fingir que não estão vendo. Então o filme, né, vamos lá, vamos entrar aí na história. O filme trata, de uma maneira geral, das posturas negacionistas, todo tipo de postura negacionista, né? O filme fala, né, de um asteroide que está se direcionando para a Terra e 2 cientistas lá descobrem que esse asteroide vai se chocar com o planeta daqui a alguns meses lá, nem me lembro quantos meses são, 6 meses, 8 meses, e eles começam a falar, a Maria Lúcia está falando que viu, né? Ficou muito impressionada. Que bom que você ficou impressionada, porque é para impressionar mesmo. Eu espero que todo mundo se impressione vendo esse filme, e eu espero que você se impressione com a live hoje também, porque a ideia é essa.
E aí eles tentam avisar, né, os líderes mundiais, tentam avisar o governo que aquilo vai acontecer, que a Terra vai ser destruída. E aí causa uma grande confusão, porque isso colocava em risco interesses imediatistas, interesses econômicos, interesses de poder, que não convinham a esses líderes, e eles preferem fingir que isso não é uma coisa possível, que aquilo ali podia ser um engano, sem nem ao menos tentar se familiarizar com a ideia. E quando se familiarizam, né, quando recebem mais informações, inclusive de outros cientistas, de alguma forma eles têm uma visão muito egocêntrica de tudo aquilo, ignorando o perigo total. Mas vamos falar por etapas, né? A ideia geral do filme trata do negacionismo, tá bom? Dessa ideia de você negar o que a ciência está falando, o que nos está sendo advertido, do que nos está sendo mostrado. O negacionismo, ele é por si só uma atitude bem imatura, uma atitude de pessoas inseguras. Quanto mais inseguro você é, mais uma opinião adversa do outro, contrária do outro, mais uma possibilidade de mudança dentro daquela sua zona de conforto, mais isso te ameaça. Então, pessoas desse tipo, elas preferem fingir que isso não existe, e elas negam. E eu já disse aqui, isso dificulta o próprio processo de evolução do ser humano, porque existe uma lei, que eu já falei aqui também, uma lei da biologia, que se aplica à psicologia, que se aplica à espiritualidade. Quanto mais um organismo se fecha, menos ele evolui, porque menos ele troca com o meio. Então isso é biológico, isso é psicológico. Quanto mais você se fecha e deixa de trocar com o outro ideias, emoções, pensamentos, experiências, e até mesmo espiritualmente, quando você deixa de trocar energias, de trocar percepções da vida com o outro, menos você evolui, porque menos você capta as contribuições que o outro tem. E muitas vezes numa grande presunção de que a sua verdade ela é absoluta. Vejam bem, essa tendência muito egocêntrica de que a nossa verdade ela é absoluta, ela é muito imatura, ela é muito infantil. A gente está passando do tempo de continuar vivendo desse jeito. Então todas essas atitudes negacionistas, de qualquer forma, desde na macro realidade da vida, né, que a gente está assistindo aí, que eu vou falar já sobre elas um pouco, mas até nos pequenos detalhes da nossa convivência, quando você deixa de prestar atenção no que o outro está te dizendo, de pensar no que o outro está te dizendo, será que o que o outro está me dizendo é algo real? Quando o outro te critica, por exemplo, e você toma uma postura defensiva e às vezes até ataca o outro, você está perdendo a oportunidade de parar e pensar e atribuir algum significado ao que ele disse. Por que ele me disse isso? Que tipo de situação em mim causa nele essa percepção? O quanto de verdade tem nisso que ele me disse? Então, quando você se abre para ouvir o outro, para interpretar a ideia do outro, para buscar sentido, não é aceitar por aceitar, mas buscar a possibilidade de que ali tenha também um fundamento de verdade, menos você evolui. Mas você perde a oportunidade de absorver ali algum tipo de informação que podia estar te enriquecendo. Então toda postura negacionista, ela traduz uma ideia de maturidade. Vocês vejam, por exemplo, o que acontece hoje, né, com os nossos companheiros aí que seguem as religiões mais protestantes, as religiões protestantes, né, os evangélicos de uma maneira geral, com todo o respeito que eles merecem. A gente sabe que tem pessoas muito sérias, tem linhas evangélicas muito sérias, com certeza, mas essa ideia de ser o único dono da verdade, de fundamentar essa verdade absoluta na ideia de que ela foi dada por Deus e por isso ela é inquestionável, isso tira deles essa oportunidade de interagir, de trocar, de ver outras perspectivas e de crescerem.
É uma atitude muito imatura e muito fechada. A maior parte das guerras religiosas que acontecem pelo mundo, que aconteceram e que ainda acontecem, elas justamente são por conta de que o outro, com uma ideia adversa ou contrária da sua, possa ser uma ameaça para a sua própria ideia. Isso é insegurança. Porque se você estivesse seguro da sua ideia, você ouviria o outro, pensaria no que o outro te dissesse e ia aprender com o outro. Então as ideias negacionistas que a gente está vivendo nesse momento, né, em todo o planeta, inclusive no Brasil, elas denotam aí um nível de imaturidade psicológica, um nível de maturidade espiritual muito grande. Muito grande. E eu não estou condenando o fato de pensar diferente, tá? Não é isso. Eu estou justamente questionando o fato de não admitir a possibilidade de trocas, de observações de ideias contrárias, de observação do quanto de verdade possa ter no pensamento do outro. E essa é a questão negacionista. E a gente vive aí 3 questões que eu considero fundamentais nesse momento da história planetária, que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode daqui a pouco não ter mais um planeta para viver, gente. No fundo, o filme, quando trata dessa ameaça de um asteroide que vai se chocar contra a Terra e a possibilidade de uma dizimação, né, da população planetária ser totalmente dizimada, apesar do filme fazer uma abordagem que ali é uma abordagem fantasiosa, né, isso não está acontecendo, mas está acontecendo uma ameaça real, que é a questão da deteriorização do meio ambiente. O nível em que nós nos encontramos hoje é extremamente perigoso. Os cientistas estão falando isso, a gente vê aí reuniões, encontros para tratar disso, e alguns países, principalmente os mais poluidores, eles permanecem achando que podem continuar fazendo o que for e que nada vai acontecer. A gente já tem hoje aí cientistas admitindo a possibilidade de que nós já passamos do ponto de reverter essa situação. Já tem alguns que dizem. Eu acho que ainda é possível. Eu ainda acredito muito no poder regenerador, né, da natureza, acredito muito. Mas esse limiar está cada vez ficando mais próximo. Então eu gostaria muito que vocês hoje olhem para cima. Né? O filme Não Olhe para Cima, porque no filme o que acontece? Né? Aqueles que não queriam aceitar a ideia da ameaça do cometa, eles começam a ficar numa situação delicada quando o cometa começa a aparecer no céu. Né? O cometa começa a aparecer no céu algumas semanas antes, começa a ser visto. E aí os cientistas falam, olha lá o cometa. E aí começa uma campanha dos negacionistas dizendo, não olhe para cima, justamente para não olhar o cometa. Mas chega uma hora que não tem jeito mais, né? O cometa está lá realmente totalmente visível e não tinha como negar. Então eu estou pedindo para vocês, olhem para cima. Olhem para cima porque o nosso planeta ele corre o risco de se destruir, de ser destruído. Né? Os níveis de poluição planetária são altíssimos. Eu acabei de ler um livro, não é nem um livro novo, é um livro até antigo do André Trigueiro, né? que é um jornalista muito comprometido com a ideia do meio ambiente, da preservação ambiental. Até nem me lembro o nome do livro. É o Mundo Sustentável, né? É o Mundo Sustentável. Nossa, é assustador. É assustador. E essas informações estão aí. Aí eu pergunto, né? Sem querer ser contundente, mas quantos de nós aqui estamos nos familiarizando com essas informações? Quantos de nós aqui estamos realmente preocupados com essas informações que a ciência tem nos dado para nós tomarmos mais posturas diante da vida, diante das redes sociais, no nosso direito de votar, de eleger políticos que sejam mais comprometidos com a causa ambiental? Quantos de nós estamos realmente nos preocupando em olhar para cima e perceber essa ameaça iminente? A gente está correndo muito risco, gente. A gente pode, talvez eu, na minha idade, não vá ver esse fim do mundo, mas meu filho provavelmente verá. Se nada for feito, verá.
porque as previsões aí são bastante caóticas, já para 2050, daqui a 30 anos, né? Bastante caóticas. E é um processo muito acelerado. Então, por favor, olhem para cima. Se familiarizem com o que a ciência vem dizendo a respeito do meio ambiente. Senão nós não vamos ter um planeta para viver. E por que as pessoas preferem ignorar isso? Porque elas não querem sair da sua zona de conforto. Elas não querem sair da possibilidade de ter uma vida tão consumista, de ter uma vida que traz um certo luxo de conforto, mas que em contrapartida proporciona aí uma quantidade de lixo que é jogada diariamente no meio ambiente, sem que isso possa ser resolvido, sem que isso deixe de ser um peso para o nosso planeta. Então é cômodo você fingir que isso não está acontecendo, mas está. Uma outra questão que eu acho também que a gente tem ignorado muito é a questão da desigualdade social. Essa é uma questão muito séria. Eu me lembro muito de um filósofo inglês, o Peter Russell, quando ele fala nessa questão dessa transição que a gente está passando, né? Ele não vou nem dizer que ele seja espiritualista, porque eu acho que ele não é, mas ele tem uma perspectiva de que o mundo realmente está passando por uma transição. E ele vai falar o seguinte, que quando nós precisamos nos fechar em condomínios com segurança para não sermos ameaçados pelo mundo lá fora, pelas pessoas lá fora, quando nós precisamos aumentar o nosso poderio bélico, o nosso poderio policial para garantir um mínimo de ordem, é porque alguma coisa errada está acontecendo com a nossa sociedade. E está acontecendo alguma coisa errada. Nós não vamos conseguir manter, já vou ouvir, nós não vamos conseguir manter um nível de sobrevivência com tanta injustiça social. Fala, Renato, que eu volto aqui. A Maria Lúcia. Lembrei de Fernando Pessoa, né? Somos semideuses. Eu sei. É a ideia. Essa ideia fica muito estampada na figura dos políticos, que eu vou falar daqui a pouco deles, nessa sensação de onipotência. Eu posso tudo. Aliás, os nossos companheiros, né, evangélicos, eles têm um pouco essa ideia. Né? Uma parte do negacionismo deles, se tiver algum evangélico aí, me perdoe, eu falo isso com todo carinho, é uma reflexão crítica até para que se pense, mas ele se baseia numa premissa assim, muito simplista, de que Deus vai nos proteger, Deus vai protegendo de todo mal. E a gente sabe que não é assim. Né? Se Deus protegesse de todo mal, não tinha ônibus que caía na ribanceira, ônibus cheio de uma comunidade evangélica que está indo para a igreja, cai numa ribanceira e morre todo mundo, não caía telhado, como já caiu dentro de igreja evangélica, morrendo um monte de gente. Não é assim, a vida não é assim que funciona. Deus não nos priva dos desafios da vida. Como um bom pai, ele não nos priva dos exercícios de aprender, vivendo os desafios da vida. Então, cuidado com essa premissa de que Deus vai nos proteger. Aí as pessoas falam, isso aí eu acho que até que não é nem só os nossos companheiros evangélicos, né? Todos os religiosos, de alguma maneira, assim, que não tem uma atitude tão reflexiva, muitas vezes se colocam dessa forma, com essa crença infantil de que Deus vai nos proteger de tudo. E não é assim que funciona. Existe um princípio de responsabilidade nossa diante da vida, que nos cabe arcar. Nós não podemos ser como crianças que ficamos brincando, fazendo qualquer coisa, sem nenhum tipo de princípio, sem nenhum tipo de responsabilidade, e depois achar que o nosso papai vai vir e vai resolver os nossos problemas, porque não vai. Então a gente vai ter que dar conta do que a gente está fazendo com essa destruição do meio ambiente. A gente vai ter que dar conta do que nós estamos fazendo com essa injustiça, com essa desigualdade social. A fome, a miséria, vai fazer com que até aqueles mais apáticos, mais passivos, se tornem revoltados. Tá, gente? É uma questão de tempo. Isso é uma equação psicológica. Quando os princípios básicos de sobrevivência eles não são satisfeitos, os princípios de solidariedade, de amor,
de respeito, de proteção, de segurança, eles deixam de existir, eles são totalmente ignorados em nome de uma necessidade maior, que é a fome, né? Que é a necessidade de sobrevivência física. Então é uma outra contagem regressiva igual a do meio ambiente. Eu já digo há muito tempo isso, há muito tempo. Eu já digo isso, né? Alguns profetas tiveram a visão aí do fim do mundo como se fosse uma grande destruição planetária. Talvez até aconteça, né? Por conta dessa questão do meio ambiente. Mas do ponto de vista social, a gente pode estar vivendo aí uma implosão da nossa civilização. Tamanhas desigualdades sociais. E não vai ter muro que impeça que uma grande guerra, que um grande conflito se estabeleça. Não vai ter muro que impeça isso. Não vai ter polícia que impeça isso. Porque são milhões. Lembremos, né, que quem ocupa esse lugar de precisar da proteção é a minoria da população planetária. A grande maioria está lá do lado dos miseráveis, dos famintos, dos injustiçados, que o dia que eles se rebelarem, eles vão criar um grande problema. Vocês já imaginaram se toda a população que vive nas comunidades do Rio de Janeiro resolvesse ir para a rua e tomar a cidade? Não tem polícia que segure, tá? Não tem polícia que segure. Então, enquanto a gente fingir que isso não é uma realidade, que isso é um problema do outro, não é nosso, a gente não vai encontrar solução. E aí vem, talvez, a questão principal do filme, talvez até ligada ao que a gente está vivendo nesse momento, que é a questão da pandemia. Que foi esse negacionismo todo, né? Primeiro em relação à própria pandemia, como se a pandemia não fosse algo realmente perigoso e letal. Os milhões de mortos aí, nem sei quantos milhões de mortos no mundo, acho que já tem mais de 3 milhões de mortos no mundo, né? Acho que, nem me lembro bem. Mas não só a questão da letalidade, mas a questão da vacina. Aí vem lá as pessoas, né? Eu sei que eu vou comprar uma briga aí, mas eu vejo lá as pessoas, mas fulano tem um relato, que a gente nem sabe muitas vezes se é verdade ou não, fulano tomou a vacina e teve trombose. Tudo bem, pode ser que tenha tido trombose por causa da vacina. Mas isso são situações de exceção. Quantas pessoas estão sobrevivendo à Covid porque tomaram a vacina? Eu tenho certeza. Do jeito que eu fiquei esgotado, do jeito que eu fiquei sem vitalidade, se eu não tivesse tomado a vacina, provavelmente tinha complicado, porque eu não tive sintomas fortes, foram sintomas bem fraquinhos. Só que eu fiquei sem energia nenhuma. O vírus me tomou a minha energia, que eu fiquei uns 10 dias bem enfraquecido. Com 15 dias é que eu estava bom de novo. Mas uns 10 dias bem enfraquecido. E aí vem as pessoas e dizem, não, mas tem uma pessoa lá na cidade tal, no estado tal, que tomou a vacina e teve um problema neurológico. Pô, não sei nem se é verdade, tá? Porque hoje em dia se fala qualquer coisa sem nem pensar. Mas mesmo que seja verdade, vocês já leram bula de remédio? Para ler. 0,1% tiveram crise alérgica. 0,1% tiveram não sei o quê. 0,1% tiveram não sei o quê. Podendo inclusive levar a óbito. Lê a bula de remédio. E você deixa de tomar? Não deixa. Por quê? Porque o benefício que ele pode te causar é muito maior do que aquela ínfima possibilidade de uma reação adversa. Então isso é negacionismo. Porque nega por quê? Nega porque não é uma questão científica, se tornou uma questão ideológica. Né? É o medo do outro, é o medo de que a ideia do outro possa ameaçar a minha segurança, ou possa ameaçar o meu sistema de crenças, ou possa ameaçar as minhas convicções. Então, cuidado com isso, gente. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não é que a ciência seja a dona absoluta da verdade, mas a gente hoje está num nível, né, de evolução científica onde a gente tem fundamentos que são bastante sólidos. Não é? É claro, a ciência pode errar. Eu não estou negando isso. Não vamos ser negacionistas também,
endeusando a ciência e colocando ela na condição de um Deus que vai nos salvar. Mas que ela tem hoje condições de trazer uma forte contribuição? Tem. Nós estamos avançando muito nesse sentido. E a gente vê aí todos os benefícios aí. É só você ver a estatística. Eu tenho uma pessoa que eu estava seguindo, até deixei de seguir no Instagram, e ela falou assim, de que adiantou a vacina? A gente está aí com quase 1.000 mortes por dia. Sim, a gente está com quase 1.000 mortes por dia. Só que, hoje você está aí com quase 150 mil casos novos por dia. Quando a gente estava na crise da pandemia, aí, meados do ano passado, a gente estava com 60, 70 mil casos por dia, com quase 3 mil mortos. Então isso é matemático, gente. Hoje você tem o dobro de gente sendo contaminada por dia por conta dessa propagação aí desse Ômicron, mas o nível de letalidade diminuiu drasticamente, gente. Isso é estatística, é número, não é posição. Diminuiu por quê? Porque a vacina imunizou. As estatísticas estão aí. Quase 90% das pessoas que estão hospitalizadas em estado grave não tomaram a vacina. Então, como é que a gente vai negar isso, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideologia negacionista, gente. Muito cuidado. E o filme trata muito disso, porque isso pode estar nos levando em vários sentidos, conforme eu falei aí, do meio ambiente, da desigualdade social, da pandemia. Isso pode estar nos levando à destruição da nossa humanidade. Isso pode estar nos levando à destruição de nós enquanto civilização. E aí o filme vai tratar também da política, né? Por quê? Porque a presidente dos Estados Unidos lá no filme, ela não aceita aquilo, porque colocava em risco a eleição dela, colocava em risco a campanha eleitoral dela. E aí vai mostrar como que existe uma postura muito egocêntrica, onde a ambição do poder, onde a ambição financeira, elas fazem com que muitas dessas pessoas, desses políticos, ignorem, no fundo, o bem comum. E eu vou dizer para vocês aqui, não quero assumir uma postura exageradamente derrotista, mas nós estamos à mercê de um grupo de pessoas, políticos, e não é aqui no Brasil não, é no mundo todo, tá? Que não são pessoas capacitadas a olhar o bem comum como seu interesse principal. Não são. E o filme trata justamente disso, né? Como que o risco da humanidade ser destruída era menos importante, olha o nível de ignorância, era menos importante, era menos importante do que a campanha eleitoral dela. A garganta está falhando aqui. A garganta não está 100% no pós-Covid, não. Ainda estou com uma refrigerada aqui que está muito calor. Mas deixa eu baixar um pouquinho o tom de voz para ver se vai melhor. Então a gente vê que tem um poder muito grande, um poder econômico, né? Uma ambição pelo poder muito grande por trás de tudo isso. Querendo manipular a história, querendo manipular os fatos para obter vantagens. Eu até entendo na postura de algum desses negacionistas, né, principalmente no que toca à pandemia, que se sentem ameaçados por conta do poderio das indústrias farmacêuticas. Eu até entendo, porque realmente isso existe, uma certa manipulação, e o filme trata disso também, eu vou falar disso daqui a pouco. O filme trata disso também. Existe realmente um período de uma manipulação de informações, não é? Por questões de benefícios econômicos. Mas, quando a gente vê que existe um consenso generalizado, quando a gente vê que no meio acadêmico existe um consenso, aí é diferente. Não é uma indústria farmacêutica querendo vender uma vacina. É um consenso no meio acadêmico. São muitos cientistas dizendo, pensando a mesma coisa.
e que merecem ser respeitados. Então, quando o filme vai mostrar a figura desses políticos, a gente realmente se vê muito ameaçado, porque de alguma forma são eles que ocupam esse lugar. Por que eles ocupam esse lugar? Porque são mais ousados. A ambição do poder faz com que eles sejam ousados. Eu vou me candidatar? É difícil. Algum de vocês aí vai se candidatar? Não é muito provável. Porque falta pra gente essa ambição do poder. Não é a ambição de servir a coletividade. Não é. É uma ambição pelo poder. Então são essas pessoas que vão nos governar. Isso é uma grande rascada que a gente está metido. Porque vai ser muito difícil reverter isso. Porque eles se elegem, eles ocupam o lugar do poder e manipulam o poder para permanecer no poder. E eu estou falando isso aí de qualquer lado, tá bom? Não estou defendendo nenhum lado nem outro. De qualquer lado. É um grande jogo. É um grande jogo. Qualquer um que entre lá precisa jogar com a política e para permanecer lá precisa continuar jogando. E nesse jogo que vai prevalecer são interesses de ambição, interesses econômicos, aonde o bem comum, a igualdade social, a preservação do meio ambiente acabam sendo totalmente ignoradas. Por quê? Porque vão trazer prejuízos econômicos. Você viu? O Brasil, esse mês de janeiro, bateu todos os recordes de queimada para janeiro desde o início da série histórica de observação da Amazônia. Bateu todos os recordes. Isso não podia estar acontecendo, gente. Não podia. E para que bate recorde? Ambição. Você vê agora foi liberado aí uma dosagem altíssima de agrotóxico, que agora deixou de ser agrotóxico, né? É o quê? Mudou o nome. Tem um nome diferente. Estão fantasiando, né? Para tentar parecer menos um pouquinho agressivo, né? Preservativo, né? Tem um nome. Enfim. Mas foi liberada uma quantidade enorme. Para quê? Aí vem um deputado lá e diz assim, isso é para beneficiar o povo. É mentira. Isso é para beneficiar os ruralistas que vão plantar mais, vão ter mais produtividade e vão ganhar mais dinheiro. Porque a cenourinha, a maçãzinha que você vai comer, não é? A batata que você vai comer, o chuchu que você vai comer, vai vir carregado de substância cancerígena. Defensivo agrícola, isso aí, defensivo agrícola. Então eles não estão preocupados, né, com a sua saúde. Vai ter mais comida que vai matar quem comer, gente. Isso me deixa revoltado e eu faço questão de ficar revoltado com isso. E gostaria muito que vocês ficassem também, porque a gente precisa começar a falar disso, a defender essas ideias. Isso precisa ganhar espaço nas pessoas que estão à nossa volta, porque isso não interessa. Defensivo agrícola. Ela falou aqui, a Marcela. Isso não interessa a quem quer ganhar dinheiro com a agricultura, porque o defensivo agrícola acaba com as pragas, aumenta a produtividade. Só que aquela produtividade vai carregada de substâncias cancerígenas, que é o que você vai comer. Aí você faz lá aquela sopinha gostosinha, né? Super saudável, naquele diazinho friozinho de inverno, acha que está comendo uma coisinha que está te fazendo bem, mas está comendo substâncias cancerígenas. É muito complicado. E a gente está à mercê. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque quem está lá em cima governando isso só está pensando no interesse pessoal. É o egocentrismo. E eu vou dizer para vocês, a gente tem que tomar cuidado, e o filme fala disso também, porque nós também somos vulneráveis de alguma forma. Porque no filme, o cientista lá, que era todo politicamente correto, que é o Leonardo DiCaprio, quando ele começa a se envolver com aqueles grupos lá da política, e aí, para tentar amenizar a situação, ele é convidado a fazer parte da equipe, ocupar um cargo lá, ele começa a se corromper de alguma forma também. Ele começa a se corromper. Depois lá o negócio muda, aí quem vê o filme vai ver. Mas ele começa a se corromper, ele passa a trair a esposa dele com uma apresentadora lá de telejornal bonitona. E aí ele começa a se perder também naquilo. Por quê? Porque a gente tem a nossa vulnerabilidade, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? A gente está falando dos outros aqui, aquela história, né? Você está apontando um dedo, mas tem 3 dedos aqui apontando para mim mesmo. O quanto existe em mim de tudo isso que eu estou falando.
É importante que a gente se perceba também o quanto existe em mim de tudo isso que eu estou acusando o outro. Porque sempre existe alguma coisa, que ninguém é 100% santinho e ninguém é 100% demônio. Então que a gente se perceba na nossa vulnerabilidade e tome cuidado. Porque muitas vezes a gente está criticando lá o político, mas está agindo igual a ele. Eu sempre cito, já citei, acho que eu nunca citei aqui, eu acho. É um rapaz que cuidava aqui do meu jardim, ele agora está até meio afastado. E ele, já acho que eu já citei, né? E ele um dia falando mal para mim dos políticos, que os políticos são isso, que os políticos ficam querendo comprar todo mundo, então, e aí era a época de eleição, ele falou, pois é, eu estou precisando de 700 tijolos, se ele chegar lá e disser para mim que me dá 700 tijolos, eu voto nele. Eu fiquei olhando aquilo, meu Deus do céu, será que ele não percebe essa incoerência do que ele está dizendo? Na mesma hora ele falou uma coisa e agora está dizendo outra. Então a gente tem que ficar alerta, porque senão a gente acusa o outro, mas também se corrompe em pequenas coisas, na nossa comodidade, né? No nosso conformismo, na nossa passividade. Então hoje eu sei que eu estou puxando a orelha de todo mundo aí, inclusive a minha, né? Tava cheio de gente na live e tem uma turma que já saiu, acho que não deve ter ficado muito satisfeita. Mas eu não vou parar de falar não, porque eu agora estou convicto muito disso, que tem que falar. E eu sei que vai ter gente que não vai gostar de ouvir, mas não tem problema, não tem problema. Se a gente não fizer isso, a gente não vai salvar o nosso planeta, né? E aí, para a gente já ir para o final aqui, tem uma questão que é muito séria também, que é, quem viu o filme vai lembrar lá daquele dono lá de uma empresa que se propõe ali a salvar o mundo todo, né? E aí vem o perigo da onipotência da ciência. Da mesma forma que a ciência tem muitas soluções, tem uma contribuição enorme, mas a gente tem que tomar cuidado com a onipotência da ciência, porque muitas vezes realmente a ciência está a serviço do sistema. Então, o homem lá do filme, ele tinha desenvolvido lá toda uma técnica que curava as emoções de todo mundo. Fazia com que a pessoa estava triste, ela deixava de ficar triste. Ele não tinha espaço mais para ficar triste. E eles tratam aquilo ali no filme de uma maneira meio sarcástica, né? Meio ironizada. Mas isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Uma realidade que vem muito ali do meados, ali década de 70, década de 80, quando começam a vir algumas linhas novas de psicologia que tinham um grande objetivo, a depressão já avançando, as doenças psicológicas, os transtornos psicológicos já avançando, e aí começou a surgir uma linha da psicologia e da psiquiatria que deixou de reconhecer o ser humano na sua totalidade, que é uma prerrogativa muito da psicanálise, né? Não levando em consideração a questão espiritual, mas a questão comportamental, emocional, dos seus padrões. Mas veio uma linha ali na década de 70 e 80 da psicologia e da psiquiatria, e da farmacologia também, que passou a ver o ser humano como um elemento que precisava ter os seus sintomas erradicados para ele voltar a servir ao sistema. Então a psicologia começou a criar técnicas mirabolantes, né? A própria psicologia comportamentalista, cognitiva, ela tem muito essa ideia. Né? Eu sei que traz uma contribuição, mas tem muito essa ideia. Maria Lúcia deve estar aí daqui a pouco para me questionar. Mas ela tem muito essa ideia, que é a ideia de erradicar o sintoma para você ficar bem de novo. Mas ficar bem para quê? Para poder voltar ao sistema. Mas será que a causa do que te fez ficar assim, aquilo que está lá no seu inconsciente, foi resolvido? O Álvaro está falando alguma coisa aqui, né? Acho que o planeta continua de raça humana, talvez sobram alguns índios. O planeta já enfrentou a era glacial. Mas veja bem, né, Álvaro? A era glacial numa época que tinha pouca gente no planeta, né? Hoje, se tiver uma destruição dessa, vai ser muito catastrófica. É possível que a humanidade não seja totalmente extinta, não, tá? Mas a gente pode pensar aí, a partir da década de 50, se nada disso for modificado até lá, a gente pode pensar aí
uma sobrevivência aí de uns 20%. Mais ou menos isso aí que a gente pode pensar, ó, é bem dramático. E 20% sobrevivendo, lembrem-se disso, né? Que eu nem sei se vai valer a pena fazer parte dos 20% sobrevivendo ou se é melhor ir morrer com os 80%. Porque a condição de vida no planeta vai ser horrorosa. Uma das condições notórias é que não vai ter água potável, tá? Isso é praticamente um consenso no mundo científico. E a partir da década de 2050, o nível de água potável no planeta vai ser muito escasso mesmo, né? Continuando do jeito que a gente está. Mas voltando lá, né? A gente vai ir, volta, ó, alguém faz um comentário, eu vou, volto, tudo bem, tranquilo, não me importo não. Então, a gente vive hoje, né, uma farmacologia, os antidepressivos, os ansiolíticos, os remédios que equilibram o humor, com um único objetivo, erradicar o sintoma para que você volte a ser mais um elemento dentro da engrenagem social, para que você volte a ocupar o seu lugar, para que você volte a desempenhar o seu papel. Só que na maioria das vezes a causa ela continua viva. E a estatística mostra aí com bastante clareza o nível de reincidência de pessoas que tiveram crises depressivas, crises de ansiedade e que começam a se tratar de uma maneira muitas vezes superficial, só visando o sintoma, sem buscar a causa, sem buscar transformações efetivas nas suas vidas, nas suas maneiras de pensar, e que tomam remédio, melhoram, mas mais na frente vão ter recaídas de novo. Né? Vão viver dependentes de remédios, como às vezes eu estou pegando paciente aí que toma um antidepressivo há 20 anos, não vai nem mais no médico. Toma antidepressivo há 20 anos, toma ansiolítico há 20 anos. A gente pega isso hoje fácil, e nem no médico vai mais. E tem médico que às vezes até coberta isso, como se fosse natural. Até tem, tá? Mas não vou dizer que são todos, não. Não vou. Tem muitos que realmente têm uma certa preocupação com isso, a gente tem que considerar. Então, o filme fala disso, dessa sensação, dessa euforia da ciência, dessa ciência de 1970, 1980 para cá. Eu acho até que a gente está começando a mudar isso um pouco agora, mas foi assim, a ciência que teve a utopia de achar que conseguiria curar o ser humano de todos os seus males. E no filme aparece essa ideia de que aquele homem lá, que tem a maquininha lá, que ele pode, que não tem espaço para a pessoa ser triste, melancólica, que ele curava tudo com a maquininha. Fala, Maria Lúcia. Então, por exemplo, a psicologia da Condutoterapia. Condutoterapia, a meu ver, reduz o ser humano a um ratinho. Estímulo à resposta. Não leva em conta o que está no inconsciente. É verdade. Não leva em conta. É isso mesmo, Marelo. Não leva em conta as estruturas mais profundas, os padrões de vida, não é? Os sistemas de crenças, os hábitos. E aí, só para a gente encerrar, eu estou lendo um livro agora, que é um livro antigo, né? Quem comeu meu queijo? Não é Quem comeu meu queijo? Acho que é. Quem comeu meu queijo? É um livro antigo, um livro fininho, que eu tenho esse livro aqui em casa há muito tempo, mas nunca tinha parado para ler. E aí, pandemia, botei a leitura em dia também. É um livrinho muito interessante, que ele fala justamente disso, né? Que, eu não vou contar a história do livro toda, porque senão a gente se alonga demais, mas o livro fala também muito disso, que como que a gente tem medo do novo, como se o novo fosse uma ameaça à acomodação a qual a gente se encontra, né? Aquilo ao que a gente se acostumou. E muitas vezes tem um queijo muito melhor para a gente esperando a gente lá fora, e a gente fica aqui, às vezes, passando dificuldade, passando fome, passando necessidade, passando problema, porque tem medo de ousar, tem medo de arriscar. A gente precisa acreditar que é possível viver um mundo melhor, onde a gente possa ser mais feliz. Talvez com menos riquezas dessas tecnologias todas, né, de uma maneira um pouco mais comedida. Talvez. A gente vai ter que encontrar um meio termo aí para sobreviver, né? Mas a gente pode viver de uma maneira muito mais feliz. Seria muito melhor se não tivessem tantas pessoas bilionárias no planeta,
tantos políticos enriquecendo ilegalmente, e nós tivéssemos muito menos miseráveis, muito menos pessoas famintas, muito menos pessoas precisando se tornar delinquentes, traficantes, assaltantes, porque não tem, muitas vezes, opções sociais. Assim que a pessoa vai dizer, cada um pode controlar a si mesmo, cada um pode escolher o seu destino. Não é fácil não, tá, gente? Não é fácil não. É fácil para mim, que nasci em Copacabana, é fácil para vocês aí que tiveram alguma facilidade, mas quem tem mais dificuldade, quem nasceu num ambiente adverso, quem nasceu na opressão, quem nasceu no meio da delinquência, tem muito mais dificuldade. A mente da criança ela é plástica. Aonde ela nasce, aonde ela convive, ela absorve aqueles valores, aquele sistema de crenças, aqueles hábitos. E aquilo se torna a vida dela, aquilo se torna natural para ela. Então a situação social, a situação filosófica é muito mais complexa do que esse negacionismo aí possa imaginar. Tá? E não tem arminha que vai resolver isso, gente. Não tem. Porque a fome vai fazer com que um grande número de pessoas, em algum momento, se levantem para tentar restabelecer um pouco de justiça. Então, vejam o filme, é bacana o filme, ele traz essas reflexões todas, mas quando você vê o filme, a imagem, né, as ideias, né, essa percepção visual de toda essa filosofia que eu estou construindo aqui com vocês, ela é muito mais impactante. Ela traz um poder de transformação em nós mesmos, traz um poder de autoconsciência muito maior. Então vejam, façam isso por vocês mesmos, não é porque eu estou pedindo não, façam isso por vocês mesmos, porque a gente está precisando realmente reverter essa situação. Eu me lembro, né, para a gente encerrar, de Jesus, né? Quando Jesus fala assim, Jesus o grande mestre, né? Não o Jesus dos cristãos, mas o Jesus como um grande mestre iniciático, né? E quando ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. E as religiões, de uma maneira geral, cristãs, tomaram isso como um lema, né? Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Só que a verdade que eles defendem é a minha filosofia, é a minha religião. Conheça a minha religião e a minha religião vos libertará. Quando Jesus não tinha religião nenhuma, né? Cá para nós ele não tinha religião nenhuma. Aliás, eu compartilhei uma postagem do André Trigueiro esses dias, onde ele falava assim que o que incomodava Jesus não eram os ladrões e as prostitutas, eram os religiosos. E com certeza, tá? Com certeza, quem lê o Evangelho, quem se familiariza com a história de Jesus, vai ver que não eram os ladrões e as prostitutas que incomodavam ele, não. Não brigou com nenhum deles, ele brigou justamente com os religiosos. Então, voltando aqui, né? Quando Jesus fala conhecereis a verdade vos libertará, ele não fala de uma verdade exclusiva, da minha verdade, da minha religião. Ele fala da verdade como um conhecimento amplo da vida. Quanto mais a gente conhecer a vida, quanto mais a gente estiver aberto para trocar, para ouvir o outro, para aprender com o outro, mais a gente vai crescer. E é disso que o filme fala. O filme fala, não olhe para cima, porque na verdade o recado é, olhe para cima. Olhe para ver o que está acontecendo, gente. O que está acontecendo no mundo nesse momento? O que eu posso fazer para trabalhar isso? O que eu posso fazer para ser um agente aí que possa transformar um pouco isso? Estou convocando vocês. Então, qual é a verdade que está por trás de tudo isso? A gente vai descobrir? Não sei. Não sei. Mas que a gente pode avançar nessa busca? Pode. E quanto mais a gente avança na busca dessa verdade, mais a gente se liberta da ignorância que nos escraviza. Foi isso que Jesus tentou nos falar. Tá bom? Pensem nisso, bom voltar aqui de novo com vocês, tá? Gratidão aí por vocês estarem aí, gratidão pela contribuição, quem escreveu, quem participou. Vamos compartilhar essas ideias. Minha live vai ficar gravada no IGTV, já gravo agora. Quem quiser repassar para alguém ouvir, para alguém ver. E lá pelo meio da semana, final de semana, vai lá para o meu canal do YouTube. Depois vocês, quem puder, dê uma olhadinha num vídeo que eu postei no meu canal do YouTube também. É um videozinho pequeno, 10 minutos,
onde eu falo sobre rir de si mesmo como estratégia de transformação. Achei bem interessante. Eu acho que vale a pena e vai contribuir. Tá bom? Um abraço, gratidão aí a todos vocês, uma boa semana. Gratidão, tchau.